A civilização moderna é considerada o ápice das realizações humanas, onde a humanidade atingiu patamares nunca antes imaginados em relação à sua capacidade tecnológica e científica, coisas que os nossos ancestrais teriam encarado como feitiçaria. Além das ferramentas físicas que foram inventadas, outro avanço humano mais profundo foi aprimorado de forma sistemática: o nosso raciocínio lógico e pragmático. A chamada filosofia ocidental, em especial, é difundida há muitos séculos, onde estudiosos e filósofos do passado contribuíram para várias formas de pensamento, formas de encarar a vida e como viver em harmonia com o mundo que o rodeia. A filosofia como a conhecemos hoje teve origem na Grécia Antiga, por volta do século V antes da nossa era. E o nome se destaca como sendo o pioneiro nessa nova forma de pensar: Platão. E nesse vídeo, conheceremos esse personagem e como ele marcou a história geral do mundo. Platão foi um renomado filósofo grego conhecido por ter fundado sua academia em Atenas, tradicionalmente considerada a primeira universidade do mundo ocidental. Platão foi aluno de Sócrates e apresentou seu ex-professor em quase todos os seus diálogos que formam a base da filosofia ocidental. Filho caçula de Aristão e Perictíone, nasceu em uma família aristocrática na cidade de Atenas, sendo descendente direto de Solon, um famoso estadista dessa cidade. De acordo com o escritor posterior Diógenes Laércio, seu nome de nascimento era Arístocles, e ficou conhecido como Platão por ser um apelido dado a ele por seu treinador de luta livre por causa de seus ombros largos, sendo que em grego Platão significa algo como amplo, largo, mas há alguns que contestam essa afirmação. O estudioso Robin Waterfield, em seu livro Platão de Atenas, comenta sobre a data aproximada do período em que Platão teria nascido, sendo em torno de 424 a 423 antes da Era Comum. Waterfield comenta que na sétima carta de Platão, considerada uma autobiografia autêntica, Platão menciona seus planos de participar da vida pública de Atenas, quando atingisse a maioridade, situando-o com menos de 20 anos, em 405 antes da Era Comum. Como fazia parte de uma família aristocrática e bem relacionada politicamente, tinha aspirações de seguir carreira na política. Mas ficou evidente com o tempo que também tinha interesse para as artes, tanto que ele escreveu peças de teatro e talvez poesia, vindo somente depois dessas atividades a seguir os ensinos de Sócrates. Em vídeos futuros, como nesse vídeo, abordarei sobre os grandes personagens da história. E também falarei sobre Sócrates num vídeo dedicado. Por isso, não deixe de se inscrever para não perder os próximos vídeos. E deixe um like também, se puder, para ajudar no engajamento do nosso conteúdo no YouTube. Mas antes de darmos continuidade, gostaria de dar uma dica imperdível para quem gosta de praticidade e bom gosto. A parceira do canal, a Insider, está nesse mês de janeiro focada em proporcionar o conforto e praticidade que todos buscamos no nosso dia a dia. Desde seu treino na academia pela manhã, do seu trabalho à tarde, o seu jantar casual ou happy hour de noite, a Insider tem o que você precisa para sair com estilo, de forma confortável e versatilidade. As possibilidades de looks que a Insider proporciona é algo impressionante, levando em conta as nossas necessidades ao longo do dia. As peças da Insider são anti-odor, não precisam passar, são versáteis e combinam com tudo. Às vezes a mala é pequena, mas as possibilidades com a Insider são enormes. O link exclusivo para os que estão assistindo esse vídeo está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E também com o meu cupom dinâmico, História Geral, você consegue 15% off para novos clientes. Além de adquirir as incríveis peças da Insider, que são de extrema qualidade, levará um produto confortável, tecnológico e com desconto, e ainda estará fortalecendo o meu canal. Quando estava aproximadamente com 20 anos, Platão ouviu Sócrates ensinando no mercado e abandonou seus planos de seguir uma carreira política ou nas artes, se dedicando à filosofia. É provável que Platão tenha conhecido Sócrates pelo menos por reputação desde a juventude. O político ateniense Crítias era primo da mãe de Platão,
e estudou com Sócrates quando jovem. Portanto, Sócrates possivelmente era um visitante regular na casa da família de Platão. Seja como for, nada é sugerido pelos escritores antigos para indicar a influência de Sócrates sobre Platão até que ele tivesse cerca de 20 anos de idade. Diógenes Laércio escreve que Platão estava prestes a se apresentar no teatro de Baco quando ouviu o discurso de Sócrates e queimou seus poemas dizendo: "Vulcano, venha aqui, pois Platão quer sua ajuda." E a partir de agora, como dizem que, tendo agora 20 anos, tornou-se aluno de Sócrates. Nada se sabe claramente sobre as atividades de Platão nos 8 anos seguintes, exceto que ele estudou com um filósofo mais velho até o julgamento e execução deste último em 399 a.C. A execução de Sócrates impactou significativamente em Platão, tanto que ele deixou Atenas para viajar, visitando o Egito, a Itália e outros lugares, antes de retornar à sua terra natal para escrever seus diálogos e fundar a famosa academia. As obras atribuídas a ele, conhecidas como diálogos ou diálogos platônicos, apresentam Sócrates como sendo o protagonista, mas se esse é um retrato preciso das ações e crenças de Sócrates, há muito tempo é contestado. Outros filósofos e escritores, como Fédon, que também foi aluno de Sócrates, questionaram a precisão da representação de Sócrates feitas por Platão, levando a crer que as próprias ideias de Platão estariam sendo atribuídas a Sócrates e que inventou as situações dramáticas de seus diálogos. Mas apesar dessas divergências, a maioria concorda que Platão era um homem muito sério, com ideias elevadas e que muitos tinham dificuldade de entender. Embora tenha sido respeitado como um filósofo de enorme talento durante sua vida, ainda havia aqueles que não gostavam dele. Disse que o valor da filosofia de Platão foi questionado de forma mais contundente pelo filósofo cínico Diógenes de Sinope, que considerava Platão um esnobe elitista e um falso. Novamente, de acordo com Laércio, quando Platão definiu o ser humano como um bípede sem penas, Diógenes de Sinope teria depenado uma galinha e apresentado na sala de aula de Platão gritando: "Eis o ser humano de Platão." Platão supostamente respondeu que sua definição agora precisaria ser revisada, mas essa concessão a um crítico parece ter sido uma exceção e não a regra. Críticas à parte, porém, a obra de Platão exerceu um enorme impacto sobre seus contemporâneos e seus seguidores. A obra Os Últimos Dias de Sócrates, também conhecidas como Os Diálogos, são divididas em 4 partes, chamados Eutífron, Apologia de Sócrates, Críton e Fédon. E esses atos mostram Sócrates antes, durante e depois de seu julgamento na corte ateniense. O Apologia de Platão é considerada pelos estudiosos como uma obra-prima da literatura mundial, um modelo de argumentação em tribunal, sendo considerado também o início da filosofia ocidental. O diálogo Eutífron prepara o palco para o Apologia, ao mesmo tempo em que fornece ao leitor outro vislumbre dos valores que Sócrates pode ter sustentado e a maneira como ele ensinou esses valores. No diálogo Apologia, Platão reconta o discurso fundacional de Sócrates, mostrando a importância de defender os direitos do filósofo, ou de qualquer pessoa, de defender suas convicções pessoais contra a opinião da sociedade. Ao defender-se das acusações injustas de seus acusadores, Sócrates teria feito um dos discursos argumentativos mais aclamados da antiguidade e até os nossos dias continuou a inspirar ativistas, revolucionários e muitos outros nos últimos 2000 anos. No diálogo Críton, Sócrates discute sobre a lei ateniense e que, como cidadão do Estado, deve-se obedecer à lei mesmo que discorde dela. O amigo de Sócrates, Críton, sugere que ele escape e oferece-lhe os meios para fazê-lo, mas Sócrates rejeita a oferta, apontando que o trabalho de sua vida não significaria nada se ele tentasse evitar as consequências de suas palavras e ações. Este diálogo, ambientado na cela da prisão de Sócrates enquanto ele aguarda a execução, prepara o leitor para o ato final do drama, onde o diálogo Fédon de Platão entra em cena,
na qual Sócrates tenta provar a imortalidade da alma. Platão afirma propositalmente no diálogo que ele próprio não estava presente naquele dia e deixa para seu personagem principal, o narrador Fédon, relatar os eventos das últimas horas de Sócrates, em que ele dedica aos seus alunos seus últimos pensamentos. Os diálogos de Platão se preocupam universalmente com a busca da verdade e a compreensão do que é fazer o bem. Platão afirmou que havia uma verdade universal e que um ser humano precisava reconhecer e se esforçar para viver de acordo com ela. Essa verdade, ele afirmava, estava incorporada no reino das ideias. A teoria das ideias, ou teoria das formas de Platão, afirma simplesmente que existe um reino superior de verdade e que o nosso mundo percebido dos sentidos é apenas um reflexo de algo superior. Segundo Platão, o mundo é dividido em mundo inteligível e o mundo sensível, conceito conhecido como dualismo platônico. O mundo inteligível é onde a essência de tudo existe, o perfeito e o bom, como a suprema forma das coisas e que só pode ser percebido pelo intelecto do indivíduo, o lugar de onde emana o conhecimento e a sabedoria. O mundo sensível é um mundo onde usamos os nossos sentidos, como tato, paladar, visão, audição, onde os objetos materiais se encontram à nossa disposição, sendo o plano terreno onde vivemos. E apesar dos nossos sentidos serem imperfeitos, conseguimos perceber a perfeição e a beleza do superior mundo inteligível, porque as sensações que temos imitam o plano superior. E um dos exemplos clássicos de Platão, onde esse dualismo é explicado melhor, é o mito da caverna, onde o mundo real, fora da caverna, o mundo inteligível, é o supremo onde não observamos, mas que temos a ideia desse mundo através das sombras ou representações terrenas que vemos no mundo sensível, que seria o interior dessa caverna. A partir daí, a teoria platônica chamada de reminiscência explica que a nossa alma, ou espírito, está no mundo inteligível, sendo ela perfeita, mas, quando nascemos, esse espírito migra para o mundo sensível, se fixando no corpo. E como a nossa alma estava no mundo ideal e vem para o mundo sensível, ela esquece do mundo perfeito, mas que com o tempo a nossa alma vai se lembrando e adquirindo mais conhecimento e sabedoria desse mundo inteligível. Em toda a obra de Platão, a única constante é que existe uma verdade absoluta, e que é dever do ser humano buscar e conhecer essa verdade e lutar por ela mesmo que lhe custe a vida, e que não se pode simplesmente acreditar em qualquer coisa só por lhe agradar. Embora ele nunca tenha provado conclusivamente a existência das formas, seu padrão de pensamento inspirou filósofos e escritores posteriores, notadamente Plotino, a quem se atribui a fundação da escola neoplatônica e que exerceu influência significativa no cristianismo primitivo. Essa influência talvez seja melhor representada pelo diálogo mais famoso de Platão, chamado República. Como descreve Forrest Bird, professor emérito da Universidade de Whitworth, na obra Filosofia Antiga, que existem poucos livros na civilização ocidental que tiveram o impacto da República de Platão. Além da Bíblia, talvez nenhum. O diálogo começa com uma consideração sobre o que significa justiça e passa a desenvolver o estado ideal e perfeito. Ao longo da peça, as ideias de verdade, beleza, bondade e justiça de Platão são desenvolvidos à medida que são explorados por Sócrates e seus interlocutores. O jovem poeta e dramaturgo Platão sempre esteve presente na elaboração das obras do Platão mais velho, e em todos os diálogos, espera-se que o leitor considere a obra com o mesmo cuidado que faria com um poema. Ao contrário de seu famoso aluno Aristóteles, Platão nunca explica claramente o significado de um diálogo para o leitor. O leitor deve confrontar as verdades que o diálogo apresenta individualmente. É essa combinação de talento artístico com abstração filosóficas que garantiu o valor duradouro de Platão como filósofo e artista. Embora Aristóteles discordasse da teoria das formas de Platão e de muitos outros aspectos de sua filosofia,
ele foi profundamente afetado por seu professor. As três grandes religiões monoteístas do mundo devem muito ao pensamento platônico, seja diretamente ou por meio das obras de seu aluno e amigo Aristóteles, cujos ensinamentos permaneceram consistentes com a visão de Platão sobre a importância de cuidar da própria alma e manter um estilo de vida virtuoso. Embora Aristóteles se afastasse de algumas das especificidades da filosofia de Platão. Aristóteles teria sido o tutor de Alexandre o Grande, e ao fazê-lo, ajudaria a espalhar o tipo de filosofia que Platão havia estabelecido para o mundo conhecido. Platão morreu aos 80 anos, entre 348 a 347 a.C. E a liderança da academia passou para o seu sobrinho Espeusipo. A tradição afirma que a academia durou quase 1000 anos, como um farol de ensino superior, até que foi fechada pelo imperador cristão Justiniano, em 529, em um esforço para suprimir o pensamento pagão. Fontes antigas, no entanto, afirmam que a academia foi severamente danificada na Primeira Guerra Mitridática, em 88 a.C., e quase completamente destruída no saque de Atenas pelo ditador romano Sula, em 86. Mesmo assim, alguma versão da academia parece ter sobrevivido até ser fechada pelos adeptos do cristianismo. O local da academia de Platão era na verdade um jardim arborizado localizado perto de uma de suas casas, e não uma universidade como alguém imaginaria uma instituição hoje. Então, a área passou por muitas mudanças antes e depois que a escola de Platão foi estabelecida, e parece ter sido um centro de aprendizado por séculos. O escritor romano Cícero afirma que Platão nem foi o primeiro a ter uma escola nos jardins da academia, mas que Demócrito teria sido o fundador e líder original de uma escola filosófica no local. Também está estabelecido que Simplício era o diretor de uma escola nos jardins, que ainda era conhecida como Academia, até 560. Mesmo assim, nos dias atuais, o local é conhecido e homenageado como a Academia de Platão, refletindo a importância da influência do filósofo e o respeito por seu legado. Espero que tenham gostado dessa viagem no tempo e tenha lhe acrescentado algo de bom com essa história. E se chegou até aqui, não esqueça de deixar um joinha no vídeo, de se inscrever e compartilhar com seus amigos. Isso apoiará o canal a crescer e a levar para mais pessoas o nosso conteúdo. Deixe também um comentário sobre o que achou desse tema, e se quiser sugerir outros temas, ficarei feliz em colocar na minha lista de assuntos para o canal. Na descrição tem links para livros e cursos que talvez lhe interesse. E se gosta de ler, há uma biblioteca com alguns dos clássicos da literatura a preços bem acessíveis. Nos cards finais, deixei alguma sugestão de vídeo relacionado que talvez aprecie. Muito obrigado e até a próxima história.